professor Cristiano Zanetti e eu vamos conversar hoje sobre o que está no artigo 1º da Lei da Arbitragem. Essa regra tem a seguinte redação: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais indisponíveis. Pelo menos 4 conceitos preenchem o conteúdo dessa lei: os conceitos de capacidade negocial, de poder de disposição, de patrimônio e de litígio. Dessas 4 noções que preenchem o conteúdo do artigo 1º da Lei da Arbitragem, capacidade negocial, poder de disposição, patrimonialidade do direito e litígio, nós falaríamos só sobre 2, sobre o poder de disposição e sobre a patrimonialidade dos direitos, porque são essas 2 que vão nos dar a pista do que é chamado arbitrabilidade objetiva. Esses conceitos, eles são empregados pela lei de arbitragem, mas como a professora Judite Martins Costa gosta de mencionar, esses conceitos são situados, né? Eles não são conceitos que foram criados pela lei de arbitragem. Na verdade, ambos são tradicionais do direito privado, e para que nós definamos o que se chama de arbitrabilidade objetiva, nós temos que ter clareza a respeito do que são direitos patrimoniais e do que são direitos disponíveis. E a nossa ideia é justamente começar a tratar de maneira segmentada. Vamos examinar primeiro os direitos patrimoniais e depois vamos examinar o conceito de direitos disponíveis. Para que nós possamos melhor entender o que são direitos patrimoniais, na grande segmentação que se faz entre direitos patrimoniais e direitos extrapatrimoniais, nós temos que partir da noção de patrimônio. E a noção de patrimônio, me parece, Cristiano, que ela fica num círculo que é abrangido por um círculo maior. O círculo maior nós podemos chamar de esfera jurídica, isto é, todos aqueles efeitos, direitos, pretensões, ações, poderes, ônus, etc., que estão ligados a um determinado sujeito de direito. Dentro dessa esfera maior, que é a esfera jurídica de determinada pessoa, está um círculo menor, que é o patrimônio. E este círculo menor do patrimônio, por sua vez, ele tem também 2 zonas, nós podemos chamar assim: uma zona de indisponibilidade desses direitos aí contidos e outra zona de disponibilidade. É nessa que está centrada a regra primordial da lei da arbitragem, que vai atrair o fenômeno da sua incidência. Eu penso que essa imagem da esfera jurídica como círculo maior e a do patrimônio como círculo menor seja muito apropriada. Eu também gosto muito. Evidentemente, o ser humano não está reduzido aos seus aspectos patrimoniais, né? Nós temos várias questões que têm repercussão jurídica, sem que nem todas elas aí tenham expressão direta em valor, né? Em valor aí pensado já, valor em pecúnia, né? Não pode ser monetarizada parte das nossas relações. Não deixa de ser verdade, por outro lado, que um número expressivo das relações que compõem a esfera jurídica comportam avaliação já a partida, como gostam de dizer os portugueses, né, que comportam avaliação a partida já em pecúnia, né, e essas são as que compõem esse círculo menor, que é justamente o conjunto das relações patrimoniais. Talvez nós pudéssemos fazer de uma maneira muito simplificada, né, dizer que em alguns campos do direito privado predominam relações patrimoniais, em outros campos predominam relações extrapatrimoniais. Se fosse fazer um corte grande partindo do índice do Código Civil, da divisão sistemática do Código Civil, eu diria que o direito das obrigações, o direito das coisas e o direito da empresa são caracterizados por um número expressivo de relações patrimoniais, embora não exclusivamente. Por outro lado, diria que o direito da personalidade, o direito de família e o direito das sucessões são caracterizados por relações, direitos e interesses extrapatrimoniais, mas também não em caráter exclusivo, né? Perfeito. Mas a primeira aproximação, talvez pudéssemos dizer que alguns campos têm mais afinidade com relações patrimoniais, outros um pouco menos.
Perfeito. Vamos ver então, dentro deste círculo das relações marcadas pela patrimonialidade, isso é, pela sua suscetibilidade a uma avaliação econômica, quais é que estão disponíveis e quais os que são indisponíveis. É interessante que grande parte da doutrina usa uma espécie de conceito circular que não é muito explicativo, não nos diz muita coisa, que diz mais ou menos o seguinte: olha, direitos disponíveis são aqueles sobre os quais se pode dispor. E, evidentemente, nós temos aí uma circularidade que não explica muito bem. Então, nós vamos tentar pensar por exclusão aquilo que não se pode dispor, para depois chegar ao campo do que se pode dispor. Porque a regra no direito privado é a da disposição. O direito privado, ele é centrado, ele é enucleado na ideia da autonomia privada, a qual é consequente, como um verdadeiro constante necessário, um irmão siamês, a ideia da autorresponsabilidade. Portanto, se eu posso ditar normas para mim, eu sou responsável também pelo que essas normas produzem na minha própria esfera e na esfera jurídica alheia. Pensando em exclusão, o que escapa a essa força normativa da autonomia privada? Em primeiro lugar, surgem todos aqueles direitos que dizem respeito a questões de Estado. Também certos direitos subjetivos públicos, como, por exemplo, o direito ao voto. Eu não posso determinar se eu devo ou não votar. Embora nem todos os direitos fundamentais sejam dotados de indisponibilidade. Nós não podemos esquecer que o direito de propriedade é uma garantia constante do artigo 5º da Constituição como um direito fundamental e eu posso dispor, posso renunciar, enfim, que é a relação entre arbitrabilidade e incidência de norma cogente, porque as normas cogentes também estão subtraídas à força normativa da autonomia privada. Essa questão é interessante, né? Porque não raro há uma associação, não estou muito de acordo com ela, de dizer que se há normas cogentes, isso é uma matéria que escaparia à possibilidade de apreciação em arbitragem, né? Isso equivaleria a dizer que o árbitro não aplica norma cogente, né? Que as únicas normas que o árbitro aplica são as normas dispositivas, as normas que podem ser afastadas pela vontade das partes. Eu penso que não seja disso que se trate, né? As distinções respondem, a estrutura fala, né? E essas distinções são pensadas para outros propósitos, né? Norma cogente é uma norma que a parte é obrigada a respeitar, queira ou não, e a norma dispositiva é uma norma que ela pode afastar se dispuser, daí o nome, né? Diversamente. Não segue daí, entretanto, que o interesse subjacente do cidadão, da pessoa envolvida no litígio, seja disponível ou indisponível conforme o tipo de norma envolvida, né? Você vai ter no Código Civil, no âmbito do direito das obrigações, do direito dos contratos, normas cogentes, né? Diz lá o Código Civil também, no campo do direito das coisas, né, que não pode haver exclusão da regra da função social da propriedade, né? E poderíamos dizer também que nenhuma parte pode, em um contrato, excluir a aplicação da boa-fé, né? O sujeito não vai dizer, não, esse contrato não é regido pelo princípio da boa-fé, né? O papel aceitar tudo, é claro que o sujeito pode até escrever isso, né? Mas isso não tem serventia nenhuma, porque é um princípio que governa as relações privadas, não pode ser afastado, o que não impede que as partes disciplinem os próprios interesses, né? Dispor, literalmente, é ajustar, conformar, né? Trocar de lugar. O campo dos direitos disponíveis, como dizia a professora Judite, é justamente o campo do negócio jurídico, o campo da autonomia privada, né? Essa autonomia ela encontra limites em todo lugar para onde a gente olhe, né? Agora, a mera existência de limites, a mera existência de normas cogentes, não é o bastante para que se diga que um direito é indisponível. O direito do consumidor é um direito com muitas normas cogentes e também com muitos direitos disponíveis, né? Isso é facilmente perceptível por quem lida com o direito do consumidor, porque sabe que grande parte dos litígios de consumo terminam em acordo, né? Isso talvez seja uma evidência tangível de que o direito do consumidor tem uma gama muito grande de direitos que comportam disposição pelas partes, não obstante haja aí um número importante de normas
cogentes. Hoje em dia a solução do Código de Defesa do Consumidor é algo radical, né? A despeito dos direitos serem patrimoniais e disponíveis, o Código de Defesa do Consumidor ele taxa como nula a cláusula arbitral, né? Então, a solução, como disse, um pouco radical, né? Porque se está lá na lista do Código do Consumidor é nula e não tem muita discussão, salvo um outro caso que ele mesmo ressalva, não é disso que estamos tratando agora. Então, ainda que pela lei de arbitragem, né, pudesse nos atingir as relações de consumo, o Código do Consumidor como que retira a possibilidade de pactuar uma cláusula arbitral. Não segue daí, entretanto, que não se possa ter já, pela disciplina atual, arbitragem em relação de consumo. Não pode haver cláusula, que é pactuada no momento da celebração do contrato, mas pode haver o que a lei de arbitragem mesmo chama de compromisso arbitral. Ou seja, depois de instaurado o litígio, se o consumidor e o fornecedor assim entenderem conveniente, eles podem submeter o litígio à arbitragem. E um dos pontos em que o Código do Consumidor talvez tenha sido menos técnico foi não ter discernido entre os contratos formados no âmbito de uma relação de consumo por via de uma negociação entre as partes, portanto, com alto grau, com alta voltagem de autonomia privada, e aqueles contratos formados por adesão. Não existe contrato de adesão, existe contrato formado por adesão de uma das partes, o consumidor, a cláusulas predispostas por outra parte, chamada fornecedor. Bom, evidentemente, diante desta submissão a um poder de fato maior, diminui o espaço da autonomia privada. Mas nada impediria, no meu modo de ver, nos contratos formados por negociação no âmbito das relações de consumo, a arbitrabilidade desde já, até porque a lei da arbitragem é posterior ao Código do Consumidor, não é? E ela coloca requisitos para tanto, mas uma vez observados esses requisitos, nada proíbe. E o Código Civil também é posterior e tem regras específicas também sobre a arbitrabilidade. Então, me parece que esse muitas vezes é um falso problema. E, na verdade, no entanto, até mesmo direitos da personalidade, naturalmente não todos, né, mas há direitos da personalidade que têm repercussão patrimonial, são disponíveis e, portanto, são arbitráveis, né? Exatamente, na verdade são os efeitos patrimoniais de direitos da personalidade. Ainda no direito da personalidade, tem direitos da personalidade de caráter também, já mais evidentemente patrimonial. Eu pensava no direito à imagem. Imagem, é um bom exemplo. Os jogadores de futebol, hoje, parte importante dos vencimentos deles são pela comercialização de direito à imagem, né? Até de ex-BBB. Tentando sintetizar um pouco o que nós dizemos hoje, talvez pudéssemos afirmar que o campo da arbitragem é o campo do negócio jurídico, né? Se me permite uma síntese assim um pouco grande, porque onde as pessoas podem conformar os próprios interesses, elas podem decidir o que querem, o que não querem e, inclusive, e isso é tudo muito lógico, né? Como são resolvidas as próprias controvérsias, se vão ser submetidas à justiça estatal ou se vão ser submetidas à justiça arbitral, né? Se há autonomia, eu diria que a se tendência... Se autonomia é negócio jurídico. Se há negócio jurídico, pode haver arbitragem. Pode haver arbitragem. Se for um negócio jurídico, conteúdo patrimonial e versando sobre direito, o interesse disponível. Exatamente. Isso são as nossas convergentes conclusões.